I'm Pastor Melvin. I'm the lead pastor of the church. Eu sou o pastor Melvin, eu sou o pastor de liderança da igreja. And I am so excited to see you. E eu estou feliz de ver vocês. It's been a long summer. Tem sido um verão muito longo. I've been out for almost, I think, 6 weeks. Eu estive fora por mais ou menos umas 6 semanas. It feels like 6 months. Parece yeah. 6 meses, é. 6 weeks I haven't preached. I haven't been really involved much at the church. Por 6 semanas eu não tenho pregado, eu não tenho tido muito envolvimento na igreja. And the reason is twofold. E a razão é por duas coisas. Typically, I take the month of July and I don't preach. Normalmente eu tomo o mês de julho e eu não faço pregações. And that's because preaching is a mental challenge. Every week you have to be ready with a new thought, a new idea. E pregação é mentalmente cansativo, então você tem que ter novas ideias e tem que vir com coisas And novas. so for me to take a couple of weeks off, E para mim, para tirar algumas it's challenging because if I'm in Tennessee on vacation, E para mim tirar algumas semanas But I have fora, to se eu estivesse no prepare a Tennessee, sermon. mas eu tenho que preparar esse I'm sermão. working. E eu estou trabalhando. does that make sense? And Faz sentido? The month of July, most of my pastoral life, I have taken the month of July or a large portion of the summer and said, I'm not preaching. Então, pelos meses de julho, normalmente da minha carreira pastoral, eu tenho tirado o mês de julho para não fazer pregações. I still do work. I still am at the church. Eu trabalho, ainda estou com a igreja, But it allows my brain and my heart and my mind to kind of come down for a little bit. mas isso me ajuda a baixar um pouco o meu pensamento e ficar um pouco mais tranquilo. But normally it's just the middle 2 weeks of July where I'm completely gone on vacation. Mas normalmente é as 2 primeiras semanas de julho que eu estou completamente de férias. And I take the month of July because that's usually the least busy time of the church. E eu tiro o mês de julho porque é o mês mais tranquilo da igreja. Well, this year the church board actually gave me an extra 2 weeks. Nesse ano, o board, The church leadership. a junta da igreja me deu 2 semanas extras. And the reason is because a couple years ago I was on sabbatical. Isso porque alguns anos atrás eu estava num tempo sabático And there was a crisis that needed to be addressed. e teve uma crise que teve que ser atendida. And so I had to come back from my sabbatical early. E eu tive que sair do meu tempo sabático antes. And they told me when the time is right, take those weeks and put them with your vacation time. E eles falaram que quando o tempo fosse certo, eu podia tirar essas 2 semanas como So that's férias. why it took me so long to come back from vacation. É por isso que Okay? tomou muito tempo para me voltar das férias. I had permission Eu tive uma permissão. and I missed you very much. E eu tenho saudade de vocês. And I don't ever want to do it that long again. I don't think. I think eu it was too long. Eu não quero ficar tanto tempo assim, porque eu acho que foi muito tempo. So it's good to be back and it's good to be behind this scripture again. É bom estar de volta e é bom estar por trás das escrituras novamente. I want you to turn in your Bibles with me to Matthew chapter 7. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 7. Today is our back to school Sunday. Hoje é o domingo da volta às aulas. After the service, there's going to be a lot of fun stuff. It's going to be exciting. Depois do serviço tem bastante coisa, bastante alegria. And the kids are going back to school this week. As crianças vão voltar à escola esta At the end of semana. the service, we're going to pray for all the children, all the teachers, anyone who's going back to school. E no fim do culto a gente vai orar para os professores, para as crianças, para a volta às aulas. But this week also is the beginning of a new series that we're doing at our church. Agora, depois disso, é um novo começo na nossa igreja. And it's the core doctrines, the core understandings of the church. E é os valores principais da igreja. So today I want to talk to you about the firm foundation of God's Word. E hoje eu quero falar para vocês do firmamento do Senhor. Matthew chapter 7. Do you have your Bible with you? Não. Rule number 1 for translating a sermon. You know what it is? Traz sua Bíblia. You bring your Bible. Yeah. Okay, that's okay. I'm going to let you read it here and then you can translate it. Actually, I'll read it and you translate it. My Bible. Oh, he got it. He left it in the back. He's got it. Yeah, I was there. Can you give Diego a round of applause? Don't do that. Tá vendo que eu já falava?
Mateus, what is 7? 7. 7? Okay. We're going to read starting in verse 24 through verse 27. Lemos começando do verso 24 ao 27. Go ahead. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre as rochas. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. This passage, Jesus is describing the problem that all of us as human beings have to solve. Nessa passagem, estamos vendo que as coisas que acontecem e o ser humano tem que resolver. All of us have a choice on what we're going to build our life on. Todos nós temos a chance de como construir a nossa vida. It doesn't matter if you're a teenager here today or you're an elderly saint. Não importa se você é um jovem, se você é um mais velho, se você é um santo. The choice before you every morning is what am I going to build my life on? Mas toda chance que tem na sua frente é como que eu vou construir a minha vida. The dilemma is, will we build our life on God's word and the firm foundation on the rock, or will we build it on the sand of culture? O dilema é, eu vou construir a minha casa na rocha, na presença do Senhor, ou na areia? How many of you know what the Burj Khalifa is? Quantos de vocês conhecem o prédio Burj Khalifa? It's in Dubai. What is it? É em Dubai. O que é? Marco. It's the tallest building in the world. É o Yes. prédio mais alto do mundo. When I was looking at pictures online this week of this building, I was getting, when you have the fear of heights, you know what I'm talking about? Quando eu estava vendo as fotos desse prédio essa semana e vendo aquelas fotos, você sabe o que é medo de altura? I was looking at pictures of the building when it had the cranes and they were building the building. Eu estava olhando as fotos deles quando eles estavam construindo e tinha os guindastes fazendo a construção. And I was getting afraid sitting at my table. E eu estava com medo sentado na minha cadeira, na minha mesa. I felt like I needed to get down and touch the ground. E eu pensei que eu tinha que abaixar e me encostar no chão. In fact, I think we have a picture of this building. Is it? Acho que a gente tem uma foto Okay, so do that's just prédio. a rendering. But if you go online, you can see pictures of them building this building, and it's so high that everything down below looks like tiny. Mas se você for na internet, você consegue ver a construção desse prédio. Você vai ver que, olhando de cima, tudo parece tão pequenininho, bem pequeno. And this building, the engineers, as they were preparing to build the tallest building in the world, they had a problem. E esse prédio, quando eles foram para construir, os engenheiros tiveram um problema. Can anyone tell me what the ground is like in the United Arab Emirates? Alguém de vocês pode me falar como que é o piso, o chão lá na Arábia? It's like Florida, okay? It's a lot of sand. Parece a Flórida, é cheio de areia. And they have this problem because if you build something on sand, it becomes unstable. E eles têm esse problema, que se eles construírem alguma coisa na areia, fica instável. And we all know this. And this is why all the Florida houses are built with a concrete slab. E sabemos disso, porque todas as casas na Flórida é construída sobre concreto. And concrete footers that go deep. E os pés do concreto vai bem para baixo. And we hope and pray that we don't have what are those things that open up? Sinkhole. A sinkhole, thank you. E a gente ora a Deus para que a gente não tenha aquele buraco que abre no meio do chão. And when I was building my house, the last house that we just sold, quando eu estava construindo a minha casa, a última que a gente acabou de vender, I spent a lot of money on concrete. Eu gastei muito dinheiro no concreto. A lot of money. Muito dinheiro. Because we're in Florida. Porque a gente está na Flórida. We live on a place that's all sand all the time. Porque aqui é areia todo o tempo. And this is the problem in Dubai.
E esse foi o problema de Dubai. And so they figured out a solution. They were going to pour, they couldn't pour like a concrete foundation like we normally would do it. E eles descobriram como fazer, mas eles não podem só colocar o cimento como a gente coloca aqui. Because if you put the concrete slab like this building is built with a concrete slab, everyone hit the floor with your feet. E bate no chão, eles igual You o feel concreto that? aqui. Você It's sente? concrete under here. É o concreto aqui embaixo. So, but this building isn't very tall. If you built that building on a slab like this, it would just do this because the sand underneath is still unstable. E se você construir um prédio daquele tamanho igual construíram aqui, ele não vai ficar estável, ele vai balançar, ele vai ficar torto. So what they did is they drilled, I think it was 192 big pillars down into the sand. Então o que eles fizeram, eles perfuraram 192 pilares lá Each one of embaixo. them was over 160 feet deep. Cada um deles era mais de 160 pés de profundidade. And they spread them out throughout the base of this massive building. E eles espalharam na base desse prédio. And they relied on a principle called skin friction. E eles ficaram na base de skin friction. Skin friction. So Yeah. I'll describe it for you, okay? Okay. So this principle is the idea that when you put the concrete pillar down into the sand, that the sand around it pushes up against it. Então o principal dessa fricção é que quando eles colocam o cimento para baixo, a areia vai pressionar esse cimento. And the pressure from all of these pillars and the sand pushing it keeps the pillars rigid. Então toda essa pressão em todos os pilares mantém isso bem friccionado, bem The preso. further you go down, the more the pressure of the sand is holding the pillar in place. E quanto mais baixo vai, mais para baixo vai, ele vai segurar mais com pressão esses pilares. I built a fence at my last house. E eu construí uma cerca na minha casa, na And última in the casa. corners, I would put concrete, or wherever there was a gate, I would pour some concrete and I'd put the post down in the concrete. E no canto eu coloquei concreto, então eu joguei o concreto. But for all the other posts in the fence, what I did was I dug the hole, I put the post in, Mas por todos os outros eu só fiz o buraco, coloquei o poste and then I put the sand in, and then I poured water on the sand. e eu só coloquei areia e coloquei água por cima da areia. And the sand became very dense, and it pushed the sand down, and it sucked the sand down. E a areia ficou densa e ela ficou puxando e foi puxando para baixo. And once that sand pressed in on the pillar, you cannot lift out the pillar. E quando aquela areia começa a ficar densa e segura o poste, você não consegue You levantar, have to puxar. push it over, pull it back, push it over, pull it back. Você tem que ficar para frente, para trás, balançando. But if you try to just take it up straight like this, it's impossible. Mas se você puxar de baixo para cima reto, ele não And vai sair. it's like it's in rock. E parece que está na rocha. It's the same idea. The pressure from the sand kept these pillars in place. Então é a mesma ideia. And because there was a whole bunch of them like this, it allowed this building, which is the tallest building in the world, to be stable. Então é a mesma ideia que eles fizeram lá. Então com essa Immovable. coisa para colocar o concreto para não mudar. Então foi a mesma ideia que eles fizeram para não mover. I want to tell you this morning Eu quero falar para vocês nessa manhã that in order to have a family, your marriage, your life stable and not falling over, you have to build it on the firm foundation of God's word. Então eu quero falar para vocês que para ter em ordem essas coisas, família, filhos, você tem que estar na presença do Senhor. You can't build your life on a surface foundation. Você não pode construir a sua vida no The surface. The top. na superfície. Yeah. It has to go deep. E tem que ir bem fundo. Real quickly, put up the other picture I sent you this morning. There's one with a triangle, not that one. That one right there. You see how they have the triangle? This was amazing. I was looking at it this morning. I thought, I have to include this. Vocês vêem essa foto? Eu tive que olhar essa foto hoje de manhã. É bem incrível. You can see how the building is tall, but this picture in the top right is the foundation picture. Vocês veem como o prédio é bem alto e essa foto da direita The footprint of the building. a base do prédio.
And in the middle, obviously, there's a lot more pressure E no meio, claro, tem mais pressão. because you can see the colors, right? E você vê as cores. But there's 3 different sections of the building, and they built it in a triad design to spread the weight out and to make it stable. Mas são 3 seções no prédio, você consegue ver. E eles tentaram construir como um triângulo para balançar o peso nessas 3 partes. And I'm thinking to myself this morning, this is too good for a pastor. This is amazing. E eu penso comigo, isso é muito, muito para um pastor, isso é muito ótimo. You must build your life on God, Você tem que construir sua the vida no Father, the Senhor, Son, and the Holy Spirit. no Pai, no Filho e no Espírito Santo. And if you divide this into 3s as well, there's 3 things. The back to school Sunday, okay? Back to school Sunday. Your child needs this in their education. E se você tem que ver que você tem que dividir isso em 3 coisas. E a gente está na volta das aulas e os pais precisam disso. They need you as the parent, the family. Eles precisam de você como família, They need the church, precisam da igreja and they need the school. e eles precisam da escola. And if all 3 of them are teaching them about the firm foundation of God's word, E se todos os 3 estão ensinando a fundação do Senhor, they can have that strong, firm foundation that can weather the storms of this life. eles vão ter essa fundação firme para o resto da vida deles. The foundation of God's word can withstand the pressure of this world. A fundação do Senhor pode ajudar na pressão do mundo. Let's continue. Vamos continuar? Matthew 7 says, the foolish man is the person who built his house on the sand. Em Mateus 7, o homem prudente, ele construiu a sua casa na areia. Church, listen. Igreja, listen. Igreja, escuta. Okay. Some of them don't speak English too well, okay? Remember that. So that's good, right? Yeah. All right. Okay, church, listen. Escute, igreja. Secular and other religious worldviews can only give us shifting desert sand. Igrejas seculares só podem dar pra gente essa base na areia. If you build your identity, your marriage, or your ethics on what society thinks is popular today, your life is going to tilt. Se você construir a sua vida na areia, você vai construir na base da sociedade. It's going to tilt whichever way the culture blows. Isso vai fazer para qualquer lado que o vento empurre. The scripture doesn't sit on the surface of culture. As escrituras não estão na superfície. It drills deep into eternal realities. Elas são aprofundadas nas realidades. When you embed your life into the infallible, God-breathed truth of the Bible, God's word grips your soul with a supernatural friction. E quando você faz isso na presença do Senhor, o Senhor vai colocar essa pressão em você e vai te ajudar. So even when your circumstances feel unstable, Quando as suas circunstâncias não estão estáveis, you can stand upright. mesmo assim você pode ficar de pé. So, let's answer this question. Vamos responder esta questão. How do we know that the text in Scripture is a secure foundation that we can actually trust? Como que a gente sabe que as escrituras são exatamente o que estão? Let me ask it again. How do we know this text is a secure foundation that we can actually trust? Como que a gente sabe que as escrituras realmente é o que está escrito? So, I'm glad you asked. Eu estou feliz que vocês perguntaram. I'm going to answer that today, Eu vou te hopefully. responder. Okay? First of all, I want to make this point. Primeiro eu vou fazer esse ponto. There is so much bibliographical and transmission evidence for the Scripture. Primeiro, tem muita coisa que é na Bíblia que você consegue ver sobre a Bíblia. There's a secular academic double standard in our world today. E tem um segundo, não sei o que é secular. There's a secular academic double standard. Tem um segundo estudo acadêmico. They look at Scripture and they're very critical.
Eles olham a escritura e são bem críticos, but then they look at other ancient texts and they're like, oh yeah, sure, they of course that's legitimate. mas quando eles olham algum texto antigo, eles conseguem ver, oh, yeah, isso é verdadeiro. How many of you have seen the new movie, The Odyssey? Quantos de vocês têm visto o novo filme Odyssey? I haven't seen it. Eu não tenho Anybody? visto. You've seen it? Is it good? É bom, It's very good. muito bom. Do you know who wrote The Odyssey? Você sabe quem escreveu o filme Odyssey? He's a blind poet named Homer. Ele é um poeta cego, o nome de Homer. See, the movie's based on an ancient Greek poem. Então o filme é baseado num old poeta grego. Did you know that? Você sabia disso? What are they teaching these people in school these days? Come on. O que eles estão ensinando na escola nesses dias? Back to school Sunday for everybody right now. Volta às aulas para todo mundo hoje. Okay. Homer was a blind poet. O Homer era um poeta cego. I think historically they believe he was a slave and he wrote poems and plays and things. Historicamente eles pensam que ele era um escravo, um poeta que escrevia And he poemas. wrote this epic E ele escreveu isso, that they turned into a movie. que agora eles fizeram And como um that filme. millions of people were watching this last week. E milhões de pessoas estão assistindo nessas I últimas didn't see semanas. it, but I did see the new Spider-Man movie. Eu não vi, mas eu vi o filme do Homem-Aranha. I'm going to give it an 8 out of 10. Vou falar um 8 de 10. I was a little concerned maybe for like 2 minutes that maybe Spider-Man might die. Eu estava meio que preocupado que o Homem-Aranha ia morrer. But of course they have to make another Spider-Man movie so I can pay more money to go see it. Mas claro, eles têm que fazer outro And so filme, Spider-Man então ele tem que cannot pagar. die. Então ele não vai morrer. They have to make more money. So Eles vão fazer outro filme e tem que fazer mais dinheiro. That's what I remembered halfway through. I was like, oh wait, he can't die because they're going to make another movie. Isso é o que eu lembro. Eles vão fazer outro filme, ele não vai morrer. But let's go back to this this Homer's The Odyssey. Vamos voltar ao Homer, o Odyssey. Nobody in the academic world questions that Homer wrote the Odyssey. Ninguém no mundo acadêmico questiona que o Homer escreveu esse Odyssey. But all kinds of people question whether Moses wrote the Pentateuch, Mas muitas pessoas questionam por que o Moisés or if Luke wrote the book of Acts, ou por que Lucas escreveu o livro de Atos. or if Paul was actually the writer of Corinthians. Ou se o Paulo realmente era o escritor de Coríntios. There's all kinds of skepticism about Scripture, but nobody questions Homer or Plato or Julius Caesar's writings. Tem um monte de ceticismos, mas ninguém questiona sobre Júlio César. Let me give you some hard historical numbers to shatter this bias today. Mas eu vou dar para vocês vários números que vão comprovar isso. Homer's work only has about 1,800 to 2,400 surviving ancient copies. O trabalho do Homer tinha por volta de 1.800 cópias do seu trabalho. And the earliest texts, the earliest manuscripts that we have are over 400 years after Homer wrote them. E o que a gente encontra é coisas de 400 anos depois do trabalho dele. We don't have the original that Homer wrote and signed. A gente não tem o original que ele assinou. We don't have the copy of the original. Não tem nem a cópia do original. We don't have the copy of the copy of the original. Nem a cópia da cópia do original. We don't have the copy of the copy of the copy. Do you see where I'm going? Nem a cópia da cópia da cópia. Vê onde eu vou? The earliest copy is over 400 years after the original was written. Então a cópia que temos é 400 anos depois do original foi escrito. Revered figures like Plato or Julius Caesar have fewer than 300 copies remaining from antiquity. E desses, como Júlio César, tem menos de 300 cópias escritas. Only 300 copies. And how many of you can tell me, I want you to guess, how many years between the original and the copy that we have? E eu quero que vocês adivinhem quantas cópias do tempo do começo até o fim, quantas originais deve ter? Let me get you to have a guess. Me fala many mais years? ou menos. Quantos anos? Anybody? Alguém? So Homer was 400, so how many think it was more than 400? O Homer era 400. Alguém pensa que é um pouco mais? You say yes? It's more than 400. It's more than 500. É mais de 400, 500, It's more than 600. mais de It's 600, more than 700. mais de 700, It's more than 800. mais de 800. It's over 1,000 years
É mais de 1000 anos of a gap between the originals from Plato and the earliest copies that we have. mais de 1000 anos de intervalo entre Plutão e a cópia mais recente que a gente tem. Nobody questions Plato. 300 manuscripts over a 1,000-year gap. E ninguém questiona sobre isso de Plutão. Let me give you some information now about the New Testament. Deixa eu dar algumas informações sobre o Novo Testamento. We have A gente tem over 5,800 Greek manuscripts mais de 5.800 and more than 24,000 total ancient copies e mais de in circulation. 24 mil cópias em circulação. We have copies that we can date back to 30 years after the original. E a gente tem cópias que pode ser Just 30 datada years. 30 anos depois da Just escrita. 30 years. Somente 30 anos. My mother was 32 when she had my youngest brother, Nicholas. Minha mãe tinha 32 quando ela teve meu irmão So- mais novo. Not even a generation removed Nenhuma geração foi passada. from the original, we have copies. Do original a gente tem cópias. And we have over 24,000 ancient manuscripts. A gente tem mais de 24 The mil. amount of evidence that the scripture is faithful and true and that we can trust it. E a gente tem mais de 24 mil cópias que a gente pode acreditar That it was e ter written by who it certeza. says was written, that we can trust the information in it. It's so overwhelming. Que a gente pode acreditar na informação e ter certeza. E é muita informação. And yet academics say, well, we can't trust the scripture. E os acadêmicos ainda falam, a gente But não we can pode trust acreditar. Plato. Mas a gente pode acreditar em Plutão. It's a double standard. É uma questão duplicada. Some people say, well, you know, the problem really with the scripture is that manual transmission, you know, we don't have a printer in the Bible times. E a coisa é que a gente não tinha uma impressora no tempo da Bíblia. And so everybody was copying these, and over time, you know, it gets changed. E tudo foi copiado e de tempo em tempo as coisas mudaram. Did you guys ever play the game Telephone when you were teenagers? Você já brincou do jogo telefone? You still play this game? Você ainda brinca? It's fun, isn't it? É. So one person is standing over here, Uma pessoa fica aqui, and you line, you know, 20 people up in a row. coloca 20 pessoas na fila. And the first person, I go whisper in his ear, E a primeira pessoa você sempre cochicha na orelha. McDonald's has great French fries and World Cup cups right now on sale. McDonald's tem boa batata frita, tem os copos da Copa do Mundo em promoção neste momento. And by the time, and everybody has to whisper in the ear and repeat the same thing, right? And by the time it gets to the other side, it's something about Michael Jordan wears Nike sneakers. E todo mundo vai cochichando até chegado no final, mas no final, quando chega lá, alguém está comentando, é o Michael Jordan, o tênis dele. It's that idea. That's what they're arguing. They're saying that because it was humans, transmission over and over, they would write it down over and over, that over time, E essa é a we've ideia. lost what the originals would have said. E essa é a ideia que eles estão falando, que com a transmissão de tempo em tempo, isso está perdendo um pouco o sentido, vai mudando as coisas. But in 1947, this myth was shattered. Mas em 1947 isso foi quebrado. In 1947, can someone tell me what happened in 1947? Alguém pode me falar o que aconteceu em 1947? Back to school Sunday. Volta às aulas, gente. What happened in 1945? E em 1945, o que aconteceu? World War II ended. A Segunda Okay? Guerra Mundial acabou. What happened in 1948? E o que aconteceu em 1948? The nation of Israel was founded. E a nação de Israel foi encontrada. What happened in 1947 was more important than either of those two events. E em 1947 foi mais importante do que esses dois eventos. A little shepherd boy was throwing a rock at some caves in Jordan. E um pastor de ovelhas estava jogando pedras. And he heard something break when the rocks went in the cave. E enquanto ele estava jogando pedra, ele escutou que And he alguma coisa climbs quebrou. up and he finds the Dead Sea Scrolls. E ele subiu e foi ver o que era e ele encontrou as escrituras do Mar Morto. It's scriptures that were written hundreds of years before Jesus walked the earth. E foi escrituras que foram escritas anos antes de Jesus andar na terra. Included in that is an entire
copy of the book of Isaiah. E nessas coisas estava toda a escritura do livro de Oséias. And the book of Isaiah that was written before Christ came. E o livro de Oséias foi escrito antes da vinda de Cristo. And the text from 1947, when they found it, the modern day text, was 95% accurate. E o texto que eles encontraram em 1947 foi 95% correto. And the only variations were like commas and punctuation points. E a única variação que tinha era vírgulas e pontos. There were zero theological variations at all. Tinha zero variação Over teológica. thousands of years. Depois de tantos anos. And I'm here to tell you that God himself has preserved his word. E eu estou aqui para te falar que depois de tantos anos o Senhor preservou o The seu scribes trabalho. who wrote it down, they believed that it was the word of God. E as escritas que estavam lá, eles acreditam que era a palavra de They were Deus. so careful with it. E eles foram bem And cuidadosos. it has been preserved for thousands of years. E está preservado por milhões de anos. I'm going to have to hurry. Eu tenho que correr. The kids are saying they want to come in and be prayed for, I think, already. As crianças querem entrar para orar. What time is it? Okay. Yeah. All right, we're going to have to hurry now. Vamos. So, let's continue this. Vamos continuar? Another point is the archaeological and historical evidence is so overwhelming. Outro ponto é que os arqueológicos I don't have time to go through all the details. é mais importante. Eu não tenho tempo para ir em todos os detalhes, fazer todos os detalhes. We'll give you a couple examples. Eu vou te dar alguns exemplos. For hundreds of years, scholars said that the Bible was inaccurate when it talked about the Hittites. Por centenas de anos, a Bíblia estava falando que era certo sobre as ofertas. Because the Hittites had been lost to history. Prometidas? Nititas. Hittites. Tá, Hititas. The Hittites. Okay. And then in the last 100 years, guess what they found E nos under the últimos sands of the Middle East? 100 anos. Adivinha o que eles encontraram nas areias? A nation that's called the Hittites. Uma nação que é chamada de The Bible was Hitites. correct. It's historically accurate. E a Bíblia estava correta, é uma história correta. There were people who doubted Luke as a historian. E tinha uma história que eles não acreditavam em Lucas. And one of the reasons is because in Luke chapter 3, when he describes what time when this all was happening, he describes it as in the 15th year of so and so. Isso aconteceu porque no capítulo 3 de Lucas descreve que de tempo a tempo falava When Herod ruled here and so ruled here, quando o rei foi rei aqui e aqui foi. he says that Lysanias was the tetrarch in Abilene. You're getting me lost here. So, I'm sorry. Luke chapter 3. So many words. All right, I'm going to go to Luke chapter 3. Go to Luke chapter 3 with me, okay? That way we have it here and you can see it clearly. Luke chapter 3, let's just read real quick the first verse. I'll Lucas let you read the capítulo first 3. verse, okay? Read the first verse. Luke 3:1. No. I don't have look here. I'm too nervous today, right? Can you give him a round of applause? Don't do that, guys. Right here. Verse 1. Okay. Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lisanias, tetrarca de Abiline. Go ahead. Sendo sumo sacerdotes Anás e Caifas, vendo a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. So, he's explaining these events about Jesus were happening in this time. And scholars said, because we have not found anyone named Lysanias of Abilene, Luke is wrong. Então, por isso que todas as coisas estavam descritas, mas eles não encontraram esse nome, e eles disseram que Lucas estava errado. Guess what? E adivinha? They found an inscription about Lysanias of Abilene, who were ruled as a tetrarch there.
E eles encontraram as escrituras falando de Licênias, de Abilene. Archaeology, history, science. The Bible can be trusted. Então, por arqueologia, ciência, a Bíblia pode acreditar na Bíblia. Why does this matter? E por que isso importa? Why does it matter that Luke was accurate in this detail? E por que isso importa no detalhe em Lucas? Because if, and Jesus said this to the Pharisees, if I tell you things that you can see, E Jesus falou, se eu posso acreditar em coisas que eu vejo, how much more can you trust me when I talk to you about the heavenly things? e o que mais você pode acreditar quando eu falar das coisas do reino de Deus? And so if Luke was wrong, then we would have a problem. E se Lucas estivesse errado, a gente teria um problema. Because he doesn't just talk about rulers of ancient times. Porque ele só não fala dos reinados de tempos antigos. He talks about spiritual things and things that are eternal. E porque ele fala de coisas espirituais e coisas que vão ser eternas. And if we can't trust him about the ruler that lived in Abilene, E se a gente não acredita no que ele fala do reinado que foi em Abilene, how can we trust him about eternal life? e como que a gente vai acreditar ele sobre vida eterna? But what we find is Mas o que a gente- Scripture can be trusted. Mas o que a gente encontra é que as escrituras podem ser verdadeiras. A gente acredita nas You escrituras. can build your life on it. A gente pode construir a nossa vida nele. Okay. I put this in here just for you. You can tell him that. Ele colocou isso só para mim. Did you know Diego's an ophthalmologist? No, I'm not. What are you? I'm a licensed optician. He's something very important. What are you? Eu sou um óptico, licenciado. He does things with glasses. Eu trabalho com óculos. He's not an ophthalmologist. My bad. Eu não sou um oftalmologista, gente. Scrub that from online, okay? I don't want him to get in trouble, okay? Apaga isso da internet. If you take the Bible Se você pegar a Bíblia and you put the Bible worldview on as like it's glasses, e você coloca a Bíblia como se fosse uma coisa para o mundo ver, what happens Como se is everything begins to make sense. e o que acontece é que tudo começa a ter sentido. It's as if a person with astigmatism Era como fosse uma pessoa que tivesse estigmatismo comes into Diego e vem até mim, and he says, I need some glasses to see more clearly. que eu preciso de óculos para ver mais claro. And Diego gives them the glasses that are the correct prescription. E aí eu dou para eles um óculos que é com a receita correta. And all of a sudden, when they put the glasses on, E aí, do nada, quando eles colocam o óculos, that tree that was blurry, aquela árvore que estava embaçada, all of a sudden, every leaf has an outline and a detail. e do nada, todas as folhas têm detalhes e And você there's consegue ver. clarity and there's a better visual understanding. E tem claridade, você consegue It's entender the mais. same way when we put on the Bible. E a mesma coisa é quando a gente coloca a Bíblia. The scripture tells us that God's word is a light unto our path. A Bíblia fala pra gente, a palavra de Deus é It a luz lights do nosso caminho. the way and helps us make sense of the darkness. E ilumina o nosso caminho e faz a gente ver o que é a escuridão. Church, there are so many things in our world that are competing, the worldviews. Igreja, tem muita coisa que agora está competindo com a gente para visões. Let me just hit a couple of them in the next 5 minutes, E okay? eu vou falar para vocês nos próximos 5 minutos. There's atheism. We're just Tem- going to say that's stupid, okay? And move on. Ateu, e muita gente vai falar que é besta e sai para frente, vai para frente. Atheism is stupid. Can we all agree? Ateu é estúpido. A Any gente todo atheists here acredita today? nisso. Tem algum ateu aqui hoje? It's not me saying that, it's actually the word of God. Não é eu que estou falando isso, é a palavra A de fool Deus. has said in his heart, there is no God. O tolo tem A fool, someone who's stupid, has said in his heart, there is no God. o tolo fala no coração dele que não existe Deus. But listen, atheism O and secular materialism atianismo e materialismo, claim that the universe is an accident. eles falam que o universo é um acidente. It leaves humanity with no moral objective standard. Eles deixam a humanidade sem nenhum
Standard. Like a Princípio. principle. It leaves us with no inherent value. Sem nenhum valor. It descends into the survival of the fittest. E tira da parte de sobrevivência. It's worldviews like Marxism that come out of this. Visões sobre Socialism, Marxism, communism. Visões sobre socialismo, comunismo. It reduces all of history E abaixa. to material power. E abaixa todas as visões do poder materialístico. Economic class struggles. It reduces it down to economic class struggles. The rich versus the poor. Diminui a parte da visão econômica, o rico contra o pobre. It locates sin in an external system. Eles olham sobre o pecado em diferentes sistemas. People aren't really bad. As pessoas não são mais. It's the system that made them that way. O sistema que fizeram isso com eles. That's a lie. Isso é uma mentira. That's a lie. Isso é mentira. Who are the people that make the systems? Quem é as pessoas que fazem o sistema? It's people who have a corrupt heart. Pessoas que têm o coração obstruído. The systems are bad because the people are bad. O sistema é mau porque as pessoas são más. It leads into totalitarian tyranny, E deixa no totalitarismo. class warfare, E and the erasure of human rights. I've got a lot of big words for him today. I This is know. a big jump. Sorry. Desculpa, porque tem palavras que são bem grandes e ele sabe disso, ele falou isso. Mas tem palavra que é um pouco mais difícil de traduzir. Let's just talk for a second about secular individualism and New Age spirituality. Vamos falar então sobre o individualismo e a nova geração de These espiritualidade. are Western philosophies. Isso são Okay. questões western. Western, like the Americas, Western Europe. Yeah. Yeah. É da região, tipo western, ocidente. Okay. Listen, Obrigado. secular individualism teaches that you are the supreme authority. E nessa questão do individualismo mostra que você está no controle. Truth is subjective. Isso é uma questão de liderança. And truth is subjective. It means that you can choose what is real and what is true and what is not. A verdade é subjetiva. Listen, that's a lie. Escute, isso é uma mentira. You don't get to make your own truth. Você não pode falar a sua própria verdade. God is the moral standard of the universe. Deus é o The standard, the principle of the universe. principal do universo. Yeah. New Age spirituality follows a similar path. A nova geração de espiritualidade segue o mesmo caminho. Manifestations, vibrations. Manifestação, as vibrações. Your positive energy is what creates your reality. A sua vibração positiva é o que constrói a sua realidade. So stupid. Isso é estúpido. What happens if you get cancer? O que acontece se você tiver What câncer? it does is it puts all of the blame and all of the guilt on you. O que acontece é que põe toda a culpa, tudo isso em você. Why? Because, well, I didn't have good enough positive energy. Por quê? Porque você não tinha um pensamento positivo. It gets rid of the meaning for suffering. E tira a personalidade de que está And sofrendo. it just puts it on human beings and it gives us shame and guilt. E põe isso em cima do ser humano, essa vergonha. Both of these ideas, it puts all of the weight on the individual. Essas duas ideias põem ela em cima For all da of the good pessoa. things and all of the bad things that happen in the world. Tanto pelas coisas boas ou as coisas ruins que acontecem pelo mundo. It's a toxic culture. É uma cultura tóxica. Let me just go real quickly through some religions. E vou rapidinho sobre religião. In Islam, No islamismo, God is revealed as a distant, absolute monarch, not a loving father. Deus é visto como distante, que ele não é um pai bondoso. The followers of Islam are trapped in a merit-based system. Os seguidores do islamismo, eles são casados nesse sistema. They're driven by fear and not by grace. Eles estão seguindo por medo, não por força. I want everyone to hear me very carefully. Eu quero que vocês me escutem com atenção. Every person God loves. Toda pessoa o Senhor ama. And someone who is in Islam, guess what? We should love them.
E todas as pessoas que estão no want islamismo, them to be set imagina, free. a gente também ama eles e quer que eles sejam libertos. I don't have a problem with Muslims. Eu não tenho problema com o Islã, I have a problem with Islam. mas eu tenho problema com o islamismo. Okay? I want Muslims to be saved. Eu quero que o islâmico seja I salvo. want everyone to be saved. Eu quero que todo mundo seja salvo. But Islam Mas o islamismo is probably the most evil religion that has ever been created. mas é a coisa que foi criada. The most evil. Demoníaco. It's É a coisa mais demoníaca que foi criada. It is demonic. É bem demoníaco. It is demonic. I wish I had an hour to talk to you about this. Eu queria que tivesse pelo menos uma hora para falar com It você is a sobre isso. terrible, terrible, evil worldview. É terrível, terrível. É demoníaco no mundo. Buddhism, Hinduism, Budismo, hinduísmo, they create this physical world that is an illusion or a cage of karma. eles criam esse mundo que é uma ilusão, que está com uma gaiola de um karma. Because karma teaches that suffering is a direct punishment for past life actions. Porque eles ensinam que o karma foi uma coisa que a gente fez do passado. It paralyzes the motivation to fight injustice and creates an engine of social apathy. E paralisa da gente criar uma solução para o que aconteceu para o futuro. This is why people can walk by someone who's laying on the ground suffering Por isso é que a pessoa pode andar e passar perto de uma pessoa que está and deitada, have caída no chão, no pity for them. e não ter compaixão. In places like India and the places in the East, there's the terrible separation between castes. Lugares como Índia e lugares naquela região tem muito disso que as pessoas passam e não tem, tem a separação. Some of the worst suffering are in places like that. E a maioria das pessoas que sofrem estão em lugares como este. But their worldview has created apathy. Mas o mundo deles tem criado essa distância. All right. I am almost done, I promise. Quase acabando, Here we go. eu prometo. The Bible A Bíblia, shatters all of these other foundations. ela sublinha todas essas fundações. It reveals them for what they are. E ela revela por aquilo que ela é. Surface. A superfície, They can't stand up to the winds and the storms of life. não pode ficar sobre os ventos e as tempestades da vida. Only the scripture, only God's word Só a Escritura, só a palavra de Deus is the rock that we can build our life on. é a rocha que a gente pode construir sobre ela. The Bible declares that you have value. A Bíblia declara que você tem valores. Not just value, but infinite value. Não só valores, mas valores infinitos. Because you are made in the image of God. Porque você foi feito imagem de Deus. It teaches that suffering is real. E ensina que sofrer é real. But a personal God has entered into it. Mas um Deus personal tem entrado aí. He commands us to defend the vulnerable. E Ele demanda que a gente seja The vulnerable, the ones who need help. vulnerável. Ele demanda que a gente seja vulnerável. He commands us to defend the vulnerable and promises. E Listen, ele promete. he Escuta. promises to redeem our pain. E Ele fala que vai tirar a nossa dor. Your hope today does not rely on your performance. A nossa esperança é que a gente não só siga nos nossos atos. Your hope today does not rely on your positive energy or your vibes. E a nossa esperança é que a gente não fique somente no que a gente faz. Your hope today does not rely on political parties A nossa esperança é que or political revolutions. a gente não espere em política ou partidos políticos. Your hope today rests on the finished work of Jesus Christ. Nossa esperança hoje espera que a gente espere em Jesus, o trabalho de Jesus. Every other foundation is shifting sand. Qualquer outra fundação é areia movediça. Pastor Matthew, why don't you come on up? We're going to have prayer for all of our students. We're going to have prayer for all of our teachers going back to school today or this week. And we're going to pray that God helps them this year to learn and grow and build their life on the Scripture. Pastor Matthew vai vir para a gente orar para as crianças, para eles terem um bom ano nesse ano letivo da escola, ano que começa. This morning,
nessa manhã. I want to say this. I want all the children to go ahead and come on up. And while they're coming, listen to me one last time. Eu quero que todas as crianças venham e quero que vocês escutem o que eu tenho a falar. Jesus told us in Matthew chapter 7, E Jesus falou para a gente em Mateus capítulo 7. the storms of life will fall upon every single one of us. As tempestades da vida vão cair sobre a gente. A Christian worldview A visão cristã does not give you a magical bubble that stops Não. problems. A visão cristã não te dá uma bolha que você para de ver esses problemas. It doesn't stop the floodwaters of cancer Não para o câncer or job loss ou a perca de trabalho or some heartbreak. ou algum quebrantado coração de amor. But it does give you a foundation that when the floods come, your house can still be standing. Mas eles te dão uma fundação quando a tempestade vir e a sua casa está. So I want you to build your life on the firm foundation of Scripture, okay? Então, eu quero que você construa a sua vida numa fundação firme. Can I get an amen? Eu posso ter um amen? All right.